Olá, consciências, tudo bem? Mais uma incerta aqui. Bati um papo agora com a Érica Lima, e faz pouco tempo. Estávamos trocando uma ideia sobre o capítulo 3 do livro 2 e sobre a questão que tem a ver com o título que eu coloquei aí, né? A fonte, que é a consciência, né, de tudo, e a questão do bem e do mal, né? E a conexão de tudo isso, né? Veja, tem sempre aquela questão, né? Se existe um Criador, né? E ele é perfeito, fantástico e já completo, né? Desde sempre, por que então coisas ruins acontecem aqui, eventualmente, para qualquer um de nós, né? E no capítulo 3, o Tom fala um pouco disso da seguinte forma, né? Nós sabemos que Mai-Bigto é uma teoria da consciência, uma teoria baseada em consciência. Consciência e evolução são os dois pressupostos, né? Então, talvez quem esteja ouvindo pela primeira vez tenha um pouco de dificuldade para captar e compreender o que eu estou dizendo aqui, ou o que eu vou dizer ainda, né? Não disse nada demais até agora. E então é interessante tentar sintonizar, ver alguns vídeos a mais aqui no IGTV ou no YouTube, né? Veja pelos títulos, bata os olhos, veja alguns, né? Veja alguns que explicam um pouco, se aprofunde um pouco mais, veja nossas postagens, porque às vezes fica complicado, né? Então, assim, eu vou falar do ponto de vista de Mai-Bigto sobre isto, né? Mas que esclarece bastante, deixa tudo mais leve, né? E permite respostas razoáveis, né? Mas assim, precisa entender um pouco de Mai-Bigto, ok? E eu tenho falado aqui já há anos, né? Alguns, e publicado e-book, publicado artigos, né? E feito um vídeo atrás do outro, e assim, né? Dentro do conjunto da obra você entende perfeitamente o que se passa, vai fazer todo sentido. E ouvido esse tema solto aqui, fica um pouco mais difícil de fazer a conexão, né? Mas porque eu não posso ficar dando todos os detalhes que chegam, que trazem a esta conclusão, ok? A estas conclusões que eu vou expor aqui. Porém, nesse primeiro momento, eu sugiro que mantenha a mente aberta e uma possibilidade de que o que eu esteja falando tenha fundamento, né? Que o que o Tom e Mai-Bigto, minha grande teoria de tudo, falam sobre isso, tenha fundamento e que fazem sentido dentro do contexto da obra e da explicação completa dele, ok? Então, nesse capítulo 3 do livro 2, Descoberta, o livro 1 é Despertar, o livro 2 é Descoberta e o livro 3, o subtítulo é Funcionamentos Internos. Então, eles têm 3 títulos específicos. E o livro 2 está falando mais sobre a questão da realidade do ser e de nós mesmos, né? Explicando um pouco mais sobre ego, né? Sobre a consciência que somos, e é mais focado em você, em mim, né? E nesse livro, né, uma das coisas que ele vai falar também é sobre a questão do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é fundamental para a existência da consciência. Se não houvesse o livre-arbítrio, a consciência não existiria. Por quê? Porque não existiriam opções para escolha, né? Para escolha consciente. Então, se a consciência não pode tomar qualquer decisão, nada vai acontecer e não haverá nenhum interesse nesta realidade, esta realidade não se produzirá, ok? Então, assim, o livre-arbítrio está conectado diretamente ao fato de estarmos trabalhando com consciência. Consciência tem percepção, observa, percebe, né, seja lá o que for que se passa, e toma decisões, faz escolhas, né? É uma característica intrínseca da consciência. Então, outro ponto importante que vai ser chave para compreender o que eu estou dizendo aqui é a questão da evolução, tá? Então, diferente, né? Existem muitas fontes, muitas crenças, muitas religiões ou religiosidades que propõem um Deus, não é? Uma fonte, e vou evitar falar a palavra, porque o Tom também evita,
né? Ele dá muito preferência para falar da consciência fundamental, ou o grande sistema de consciência, ou a fonte, né? Para evitar más interpretações, porque a gente já tem ideias pré-concebidas sobre o que são estas coisas, né? São palavras que muitas vezes estão queimadas, o Tom não é o único que evita usar essa palavra, ele não tem nada contra absolutamente, só que se ele vai explicar algo novo, que funciona de uma forma nova, e usar uma palavra velha que já está carimbada e queimada, né? Eu estou falando da palavra, né? Com as interpretações que as pessoas já dão, né? Então, acaba confundindo mais a cabeça das pessoas. Alguém escreveu alguma coisa aí, mas me desculpe, mas eu estou focado aqui em tentar manter o raciocínio, ok? Então, livre-arbítrio é fundamental, é parte da consciência, e a consciência está em evolução, é uma dupla, né? Essa teoria toda se baseia em uma dupla, consciência e evolução. Consciência você tem uma, é parte de uma maior, mas você consegue perceber que ela existe e um pouco de como ela funciona, né? Então não é uma novidade, não está se propondo nada de absurdo. E evolução você vê por aí, né? Em todos os lugares. A natureza é plena de oportunidades de demonstração da evolução, né? Entre uma Terra de 4 bilhões de anos atrás, quando era uma bola de material derretido, até hoje, um monte de evoluções ocorreram, né? Que tanto físicas como biológicas, que permitiram a consciência, que eu e você somos, estar habitando estes avatares biológicos, né, evoluídos aqui dentro, né? Então a evolução ela se aplica a tudo, inclusive a este ambiente aparentemente material desta realidade virtual, ok? Então evolução, consciência livre-arbítrio, né? Tudo isso então acaba amarrado, porque consciência está pareada com livre-arbítrio, que não existiria consciência se não houvesse livre-arbítrio, é dado, ok? Então, consciência e evolução, ok? Isso é importante pela diferenciação. As ideias, né, desta criação, desta realidade e da realidade mais fundamental até chegar nesta, ela parte de uma consciência fundamental que no começo era vazia, tá? Era vazia com potencial para evoluir e chegar a ser tudo que é e fazer tudo que faz, e que a gente percebe neste universo, que é de um multiverso praticamente infinito, né? Não é infinito, mas é como se fosse, a gente não tem como mensurar isso e ir atrás de verificar todos, né? Então, assim, é um multiverso gigantesco de realidades que está dentro desta fonte, desta consciência fundamental, é gerado por ela, com uma infinidade de seres que são consciências individuadas como nós, participando em conjunto desta realidade virtual, ou de muitas outras, ou de vários níveis desta realidade, né? Mais sutis ou mais aparentemente materiais, que são os universos do multiverso, né? E a nossa realidade aqui, não precisa lembrar de tudo isso, é só uma pincelada geral, para dar uma ideia de como a coisa é grande, né? De como a visão desta realidade, esta visão de realidade de Maibito é grande, grandiosa e extremamente positiva, né? Então, antes de chegar, claro, no fim da explicação, já deixo antecipadamente que é uma visão positiva, né? Não existe aqui, né, pela constatação do tom do funcionamento da realidade, da fonte, né, e das leis que regem esta realidade, alguma coisa que seja negativa a respeito dessa realidade, que tem a ver com qualquer tipo de teoria da conspiração, ou coisas que nos vitimem e que nos imponham e que nos forcem, ok? Então, a gente como consciência opta por participar de alguma dessas realidades do multiverso por uma oportunidade de evolução mais rápida, porque são condições ideais para treinamento e evolução, tudo sempre muito entre aspas, né? São palavras que eu estou usando para tentar representar o que seria esta realidade. Então são oportunidades de crescimento maiores, né, nestas realidades virtuais, do que flutuando só no meio das consciências, que acaba sendo algo um pouco inconsequente comparado com o funcionamento desse tipo de realidade em que a gente está mergulhado, ok?
Outro fator importante e interessante para correlacionar aqui é o fato de que você, a consciência, é que está lá no meio da consciência maior, mergulhada, tendo uma participação imersiva nesta realidade através do avatar, né? Pilotando o avatar, né? Como se fosse um joystick, novamente uma metáfora, mas muito realista, né? Em algum grau, porque a consciência ela não está dentro do corpo material do avatar. O avatar é virtual, a realidade é virtual e ela está pilotando tudo isso com a intenção dessa consciência que somos, ok? E dando os comandos, se eu falo, se eu não falo, o que eu falo, que mão eu mexo, para que lado eu vou, com quem eu... né? A consciência, as decisões importantes, principalmente as escolhas importantes de vida da nossa e que afetam aos outros, somos nós, consciência, que estamos fazendo, e se a gente abandonar o boneco, ele fica aqui que nem um vegetal e não faz mais nada, ok? É um caso de uma pessoa em vida vegetativa, que já está, já não tem mais essas funções da consciência conectadas, é um exemplo típico, vai ficar lá, não faz nada, né? Não tem a conexão com a consciência e o avatar foi quebrada e acabou-se, né? Então, para isso, por que isso é importante entender também? Porque para a consciência que você que está neste ambiente mais sutil, totalmente feito de consciência, e onde não se tem essa impressão tão forte de materialismo, né? De coisas rígidas, qualquer dano que este avatar sofra neste ambiente, que faz parte das regras do jogo, os danos não são obrigatórios, mas são possíveis. Eu posso bater a cabeça, perder a memória, né? Posso ter um derrame, ficar com dificuldade de me mover e de falar, ou de raciocinar. Então, todas estas coisas são coisas que eventualmente se apresentam e acabam sendo desafios para a consciência dar continuidade naquela experiência, né? A menos que haja uma completa, ou por falecimento, ou por danos gigantescos no avatar, que rompa essa conexão com a consciência, né? E aí, pronto, a consciência vai para outra experiência, independente do que aconteça aqui com este avatar danificado, ok? Mas a consciência em si, né, ela nunca sofre qualquer dano, né? Ela pode aproveitar bem ou mal a experiência, né? Tirar frutos, evoluir, né? Crescer ou regredir, se complicar, né? Ela tanto pode melhorar como piorar. Esse é outro ponto importante da teoria. Então, tudo começa zerado e começa a melhorar, mas sempre pode vir a piorar, dependendo das escolhas feitas, intenções usadas, conclusões extraídas correta ou incorretamente dos resultados aparentemente obtidos, né? Tudo isso pode me levar numa espiral positiva ou numa espiral negativa, né? Para cima ou para baixo na direção da evolução, que vem do medo e da alta entropia e vai para a direção do amor e da baixa entropia. Essa é a direção da evolução básica, né? A gente está tentando melhorar, né? Vindo da direção do medo, da competição, da ignorância, da crença, da alta entropia na direção do amor, da baixa entropia, do cuidado, do carinho, né? Da boa vontade, da cooperação, né? Então, esta é a direção da evolução. Então, assim, eu estou dando uma rápida pincelada em alguns aspectos críticos importantes para o raciocínio aqui, mas, de novo, como eu disse, My Big Toe é uma grande teoria de tudo e costura tudo isso para que você entenda o conjunto e comece a fazer sentido das coisas que acontecem aí, ok? Então, com estes pontos, então voltemos à trilha do capítulo 3 do livro 2 sobre esta questão do eventual mal. E o Tom descreve isso com uma metáfora, como se nós estivéssemos competindo aqui com ratos e anti-ratos, ok? Então, nesse sentido, o que ele está querendo dizer, né? Então, vamos falar. O grupo das pessoas que está evoluindo numa direção positiva e daqueles que ou estão estagnados num ponto baixo de evolução ou estão decrescendo numa direção de um ponto baixo, indo na direção do medo, né, da alta entropia, disso que eu falei agora há pouco, né? Outros que estão indo na direção do amor, da evolução, do crescimento, da compreensão, né, da cooperação. E sempre que a gente fala amor, é amor verdadeiro, né? Aquele amor desinteressado e não egoísta. Egoísmo está do lado de cá,
o amor não egoísta está do lado de lá, né? E ele propõe que é o seguinte, né? Que isto é vamos dizer, um laboratório de aprendizado em aberto para a evolução da consciência, e as coisas tanto podem ir bem, no geral, como podem ir mal. Ele sempre tem uma visão super positiva, através dos dados do que ele vê da história, né? E a gente basta olhar que a gente não está vivendo nenhum mar de rosas, isto está longe de ser perfeito, ainda estamos num grau básico de evolução nesta escola, pelo menos a maioria de nós, né? Pelos resultados, isso apenas como conclusão, pelos resultados que a gente vê na prática, mas já se vê também que houve muita melhora, né? Hoje em dia o respeito entre os seres humanos é muito maior do que já foi desde que saímos das cavernas, né? Antigamente qualquer coisa podia ser motivo para você ser jogado fora do jogo, eliminado, né? Ser passado por cima, abusado. Nós tivemos Idade Média, tivemos guerras, tivemos coisas terríveis, né? E hoje em dia, para a grande maioria da população humana, ainda que existem focos, né, de atraso, de ignorância, de guerras, né? De forma geral, boa parte da humanidade avança, ok? Ainda não está consciente, ainda é uma minoria que está consciente do que realmente é, ok? É uma pequena minoria, né? Se comparada com 7, 8 bilhões de seres do planeta, mas há evolução e ele não tem dúvida de que essa evolução está ocorrendo, e ele vê de uma forma muito positiva o futuro, em função, até por conta da exposição que a gente tem pelos meios de comunicação, da internet, né? De coisas, a quantidade de experiências que a gente acaba tendo, né? Que talvez nos permita, pelo menos para os que estão mais iluminados no grupo, né? Tomar decisões melhores, aprender com as besteiras que estão eles mesmos fazendo e com o que os outros estão fazendo. Estamos nos comunicando uns com os outros, estamos compartilhando, vendo. Nós vivemos aqui de um lado do planeta e conseguimos perceber e sofrer, às vezes, junto com pessoas que estão padecendo do outro lado do planeta, assim como, né, verificar o sucesso e compartilhar o sucesso e os benefícios de coisas boas que eventualmente estejam sendo feitas. Para quem prefere e busca isso aí, está cheio, né? É que a mídia, né, a notícia, ela não vende, né? Infelizmente, por uma baixa qualidade média do ser humano, má notícia vende mais que boa notícia. E acaba sendo mais comum na mídia ver notícias negativas. Além do que o medo é uma ferramenta de manipulação dos outros. Muitas vezes é na própria maldade, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui também, ok? Então ele usa essa figura do, vamos dizer que aqui tem esse ratos e antirratos, ele está imaginando um laboratório, um labirinto, né? E um experimento, no caso é um experimento, e está aproveitando esta questão do experimento de consciência e fazendo uma piada, né? Mordaz, né? Dando uma mordida no nosso ego, né? Nos chamando de ratos e de antirratos, que é porque a gente tem um ego bastante, né, desenvolvido, e toda vez que ele tem a oportunidade ele brinca, né, com isso, às vezes sardonicamente, né, mordazmente, para nos ajudar a debelar esse ego maligno, esse ego ruim, né, que é aquele ego que se sente superior e que, portanto, na verdade, nem tem consciência de que não é superior, que essa superioridade não existe. Tem uma base muito fraca, principalmente baseada em ignorância. Ele comentando dessas coisas, né, ele com esses termos, ele vai ajudando a gente a nos colocar no devido lugar, né, para irmos nos desfazendo um pouco desse ego. Então, ratos e antirratos. Então, o bem e o mal, por assim dizer, né? E por que existe num ambiente desse? Primeiro é o seguinte, existe livre-arbítrio, existe a possibilidade de escolha. E a gente começa baixo no grau de evolução, com muito medo, né? Com muita ignorância, muito medo, forma rapidamente muita crença, forma ego, né? E começa a ter umas atitudes ruins uns com os outros, né? Um ambiente ruim, né? E evolui de baixo para cima, né? Na direção do amor, ok? Alguns evoluem mais, outros evoluem menos, alguns voltam para trás, mas por isso que existe essa questão de bem e mal aparente aqui dentro, né?
onde aparentemente existem danos aos seres, que aparentemente têm vida curta e frágil, né? Mas que na verdade nós somos seres, vamos dizer, imortais, né? Como consciência, como alma, como espírito, como queiram, né? No caso a gente fala aqui de consciência, mas alguns chamam de outra forma, fique à vontade, ok? Só não associe com nada, ouça a primeira explicação sempre, né? Tente compreender pelo lado da consciência que somos, ok? Então, essa realidade de alguma forma é uma ilusão, porque ela é uma realidade virtual, mas ela é criada em parte pela fonte e em parte pela coletividade nossa que vai tomando as decisões e fazendo as escolhas aqui. Então é uma cocriação e é uma oportunidade de aprendizado, de bater cabeça, de acertar, de estudar os resultados das escolhas feitas, né, ao vivo e a cores, né, e de ter oportunidades. Tem eventos aleatórios também, né? Você tem, né, raio, trovão, chuva, vulcão, maremoto, né? Existem ocorrências, né, meteoros, né? Existem ocorrências, existem acidentes, né? Então, tem coisas que estão de determinada forma pré-preparadas para experimentarmos e tem outras que às vezes ocorrem. Mas vale lembrar sempre, voltando ao fio da meada, que ninguém sofre dano, né? A passagem neste pacote de experiência entra pelo nascimento e sai pela morte, né? E pelo meio você pode sofrer mais ou menos danos ou nenhum, não é? Mas apenas no avatar. A consciência não, a consciência está sempre íntegra. Então lembre-se que não existe uma condição de maldade. A gente escolhe vir aqui porque isto é uma oportunidade, ainda que não pareça, de evolução mais rápida para a consciência. Tá? Aqui a consciência que está pilotando o boneco não sofre dano. Então, se o avatar sofrer qualquer dano ou morte, ele continua sendo a consciência e continua podendo experimentar outros avatares e ter outras experiências. Então, no fim, nenhuma grande maldade, né, foi feita, ok? A fonte também evoluiu. Ela não começou perfeita, ela começou do zero, ok? Durante muitos milhões de anos, seja lá quantos forem, né, ela foi crescendo ao ponto de ser uma fonte tão magnífica que consegue coordenar a existência de multiversos, onde existe bilhões e bilhões e bilhões de consciências, partes dela participando, interagindo nessa cocriação e nesse grande experimento e evolução de consciência, onde nenhuma consciência realmente sofre dano. E hoje essa consciência, com todo o potencial que tem, ela está muito mais próxima do amor do que já esteve. E muita gente que entra em contato, ainda que pequeno, com a fonte, sente essa questão do amor. Mas essa questão é a seguinte, a questão, isso é bacana, mas porém aqui reza o livre-arbítrio, né? Você tem livre-arbítrio como consciência, vem participar aqui dentro e na pilotagem do seu avatar tem livre-arbítrio com todos os outros. E o grau de evolução vai determinando a reação ou a qualidade do ser, ok? E se por uma desventura a maioria ficasse mal e vencesse no seguinte, dominasse tudo, né? E poderia chegar à conclusão que o experimento falhou, o experimento Terra falhou, né? E levou à evolução do mal, ou à involução, em vez da evolução na direção do amor. Mesmo assim, e aí acabasse o experimento um dia, seja lá quando fosse, né? Além de que a fonte seja infinitamente paciente e vai dar toda oportunidade e suporte para que tenhamos êxito na direção do amor, porque já é a direção constatada da evolução, né? Ainda que ocorresse o pior, né? Vamos dizer, nenhum mal estaria feito para as consciências, ok? A consciência, a grande maioria participando aqui, teria desperdiçado esta oportunidade, teria que participar de outras, ok? Mas não tem como, a consciência não elimina as partes dela que participaram de uma experiência que não foi bem, ok? É um jogo, é uma oportunidade, né? Alguns vão aproveitar, vão ir melhor que outros, e no global da experiência ela pode ir numa direção positiva ou negativa. Então, pelo que o Tom avalia, a nossa evolução é positiva, ok? E ele tem uma expectativa muito positiva que, com toda essa situação que tem ocorrido hoje, essa possibilidade de troca de informação, de vocês estarem recebendo isso que eu estou tentando explicar agora e o que ele explica constantemente, né, é uma coisa inovadora, né, que não existia
na existência anterior da humanidade nesse planeta, ok? Então nós estamos num ponto onde a comunicação e o acesso à informação e a possibilidade de aprendizado e ao contato com os outros seres humanos está muito grande, ok? Então ele positivamente, ele vê positivamente as possibilidades futuras, ok? Agora depende da ação individual de cada um, porque a única forma do ambiente melhorar, do ambiente evoluir como um todo, é a somatória dos seus indivíduos evoluir. Então, o melhor que a gente pode fazer para contribuir para isso é melhorar a nós mesmos, passarmos a ser mais conscientes, né, ter nossa consciência mais expandida, estar evoluindo na direção do amor verdadeiro. Isso vai servir de exemplo, de estímulo e também através do contato né, para atingimento de massa crítica e do conjunto, que estamos todos conectados de alguma forma e ajudar a influenciar a todos positivamente. Então a fonte, ela não vai interferir, assim, vir e salvar todo mundo de uma vez só, mas ela também não está fazendo nenhuma maldade, porque ninguém, na verdade, está sofrendo dano algum, e cada um tem livre-arbítrio, ok? E participamos todos desta evolução. Então, não é uma consciência que começou perfeita, redonda e pronta, e nós vamos voltar para ela e acabou-se. E nós viemos aqui por algum tipo de pecado, de erro, de maldição, né? E estamos acorrentados, somos segregados, né? Estamos sendo prejudicados de alguma forma, ou tendo que pagar algum erro, algum pecado. Veja, são oportunidades de aprendizado. Ninguém é castigado por aprender, por não conseguir lograr aprender o tanto que poderia aprender. E existe tempo suficiente para que todos venham aprender, né? O Tom costuma dizer que ninguém vai ficar para trás, que o Larger Consciousness System, o sistema maior de consciência, não deixa ninguém para trás. Não deixa porque não quer e também porque não pode, porque todo mundo é consciência. E faz tudo parte dela. Ela não tem como fazer uma consciectomia e tirar o pedaço que é você e jogar fora, ok? Você continua fazendo parte dela em qualquer circunstância, ok? Nós fazemos parte, somos um todo, somos parte desse todo, ok? Então, então existe sim a possibilidade, as situações ocorrem, por quê? Porque você tem livre-arbítrio, foi quando eu comecei lá no começo. Você começa muito ignorante, com pouco conhecimento e com livre-arbítrio, né? E aí está feita o desastre, porque você pode escolher qualquer coisa em qualquer direção, inclusive ruim, uma direção maldosa, né? Na direção do mal, e pode-se agrupar pessoas com essa intenção, né? Mas espera-se que no global a gente caminhe sempre para frente, né? E porque uma coisa é certa, esta versão que a gente escolher se agrupar e resolver fazer a coisa de uma forma maligna e maldosa, ela não vai ter êxito. Ela vai ter êxito em arrebentar com tudo, né? Com o experimento, vamos dizer que tivesse, né? Mas ela não tem êxito, porque o único êxito possível é sair do lugar onde estava, daquela situação de ignorância, né? Pobreza espiritual inicial, né? Baixo nível de consciência, de conscientização, e evoluir na direção positiva, né? E se não fizer isso aqui, vai ter que fazer isso em algum outro lugar, porque não tem outro lugar para evoluir, né? A evolução ocorre entre esses dois polos, né? E o todo está caminhando nessa direção, e a tendência é que todos acabem caminhando na direção, mas não vai ter como caminhar na direção sem fazer nada, né? Porque participar do jogo, fazer escolhas, aprender, crescer, evoluir, expandir, é o nome do jogo, né? E o único jeito de chegar lá, uma vez que estamos individuados, é cada um chegar lá. E vamos ter o maior suporte do todo, a maior paciência do todo em gerar oportunidades como esta, tá? Neste planeta ou em qualquer outro, mas vai depender de cada um de nós. O todo não vai chegar e pegar você pela mão e te pôr na reta final lá. Não faz sentido. O que você aprendeu? Se estamos aqui para crescer e aprender, o que você aprendeu? Que você se comportou mal e ainda ganhou o prêmio, né? Mas assim, você nem entenderia isso, porque você nem sabe que aquilo é um prêmio, né? Evolução é um tema individual, ok? Então, existe a possibilidade de irmos no mau caminho e no bom caminho, para dizer de forma grosseira, né? É uma escolha nossa, mas a gente vai ter tempo, se escolher um mau caminho, e ainda pode depois, mais adiante, mudar de ideia, ver que aquilo não era tão bom e voltar a escolher um bom caminho, né? Mas sim, podemos, né? É livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para isso. É por isso que existe o aparente mal, né? O que a gente classifica como mal, dentro deste ambiente onde aparentemente as pessoas sofrem danos,
existe por conta do grau de consciência, o grau de conscientização, de elevação, de expansão que as pessoas atingiram, né? Algumas estão melhores, mas outras nem tanto, e a gente está vivendo em conjunto aqui, nesse mesmo ambiente, ok? Não existe uma segregação, porque todos ajudam, todos aprendem, né? Os que estão mal estão vendo as besteiras que estão fazendo, mais cedo ou mais tarde percebendo, vendo o mal que estão fazendo aos outros, vendo exemplos positivos ter resultados diferentes, né? Para si mesmo, não estamos falando de resultado financeiro, de sucesso, nada disso, ok? Paz de espírito, evolução, felicidade, né? Não dá para imaginar que o sujeito que está chafurdando na malignidade tenha uma felicidade real, e muito menos uma paz, ok? Em algum momento ele vai perceber isso através do que está passando, do que está fazendo, do que está vendo os outros passarem, e do exemplo positivo de outros, e pela repetição, né? E pelo próprio sofrimento, por conta de estar chafurdando nisso, uma hora percebe alguma coisa e decide avançar, ok? A gente não sabe quanto disso nós já fizemos, né? Por Deus, né? Pela fonte, eu não lembro, né, de todas as besteiras que eu já fiz, nas N possibilidades que tive, quantas eu desperdicei. Isso é um benefício gigantesco, já imaginou? Eu ia ficar super triste de saber que eu poderia ter aproveitado, sei lá, 10 mil oportunidades de pacotes de experiência, joguei 9.999 fora e estou aproveitando essa última, né? Tomara que eu continue aproveitando. Eu não sei, não fui olhar, não tenho muito interesse. Eu tenho interesse sim em melhorar, ok? Melhorar a cada dia. Essa é a minha busca. E pouco importa como chegamos aqui, mas é um benefício não necessariamente lembrar, tá? Porque tudo bem que alguém pode ter passado coisas maravilhosas no passado, mas a chance de ter passado em coisas piores é muito grande. Pense na Idade Média, pense na caverna, pense na selva, né? Veja, não adianta. Aproveite a qualidade que você chegou e trabalhe para continuar melhorando, para ir na direção certa. É só isso. É só isso que temos que fazer. Aproveitar a oportunidade da qual nós mesmos ajudamos a projetar e escolher, né? Então, aproveite para fazer escolhas mais sábias, aprender com os erros, aprender com os acertos e continuar melhorando. Se você hoje estiver melhor que ontem, que anteontem, que há um dia, um ano, isso é o que importa para você, né? Cada um vai estar no seu e não adianta se comparar, porque evolução é única. Tanto faz aonde os outros estão, né? Não muda nada para você. Você pode ajudar os outros, sim, a todos e a você mesmo, melhorando a si mesmo, ok? Tendo mais a oferecer, tendo melhor exemplo a dar e sem querer ficar doutrinando ninguém, e absolutamente não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou explicando o ponto de vista mais Big Toe, né? E se você considerar útil para você, bem, né? Fico feliz de ter contribuído, ok? Então era mais ou menos isso que eu queria falar sobre essa questão de bem e mal. O bem e mal é gerado pelo nível de consciência que nós temos aqui, né? Se nós não estamos na parte mais evoluída, na direção do amor, nós estamos na parte do medo, da ignorância, do ego, da crença e da maldade, e da alta entropia, da confusão, da bagunça, da competição, né? Então, quanto mais a gente evolui, mais daquilo a gente se afasta e mais daquilo outro a gente se aproxima. O que é positivo para nós, mais paz de espírito, mais qualidade de vida, né? Mais expansão, mais consciência, mais evolução, mais paz, né? Mais contribuição, né? Espero que estas explicações tenham sido de contribuição para vocês. Este é o ponto de vista mais Big Toe. Desculpe aquelas explicações introdutórias para entrar no assunto do bem e do mal, né? Dos ratos e dos anti-ratos, mas se você passar pelo capítulo 3, você já vai olhar ele aí, ou revisá-lo, voltar a lê-lo, você vai ter uma compreensão um pouco melhor do que o Tom está tentando dizer, que não é, né? Porque às vezes ali na primeira passada pode ficar difícil, né? Então, isso espero que tenha ajudado a todos, mesmo que não tenham lido, né? E quem se interessar de ler, os livros estão disponíveis. E para finalizar, queria apenas avisar a todos, eu fiz uma postagem hoje avisando que já definimos uma nova data, a turma está finalizando, a turma atual aí de... Porque você quando abre uma turma aqui de treinamento, esse AD, esse workshop, treinamento, evento remoto, com o Tom Campbell e comigo, principalmente com o Tom, claro, mas ele fica aberto por um ano, então a pessoa não tem urgência, ela faz na medida da velocidade dela. Então
Então, a gente não tem como garantir uma data de fechamento, exceto, claro, daqui a um ano. Então, a gente não vai esperar um ano, fez agora em fevereiro uma turma e vamos lançar uma segunda turma em setembro, primeira semana de setembro. Se você tiver interesse em participar com Tom Campbell, com suporte meu, com materiais extras, vai ter toda a descrição disso, eu sugiro que você se inscreva, deixe seu nome na lista de espera através do link da bio. Nessas publicações que eu estou pondo, nesses destaques aí em cima tem um link para a lista. E deixa o nome lá, porque assim que a gente for finalizando os detalhes, nós vamos informando vocês da página de divulgação, dos valores e tudo mais. Né? Mas vai ser uma oportunidade para quem tem interesse em conhecer as ideias do Tom, principalmente da boca dele. Né? Eu participei disso fazendo a tradução e legendamento de todos os vídeos da forma mais perfeita possível, para que não fosse qualquer um a fazer a legenda, alguém que conhecesse o tema, né? E faço vídeos adicionais, tem várias coisas, a gente vai explicar aí ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. Mas é uma oportunidade interessante de ouvir o próprio Tom, né? E a gente acabou fazendo isso como algo complementar, inicialmente o plano, a vinda dele aqui no Brasil, quando nós filmamos tudo e começamos a preparar isso, no final de 2018, começo de 2019, ele esteve aqui, né? E a gente tinha ideia de trazê-los mais vezes, né? Trazê-lo para eventos presenciais, mas com essa questão da Covid, bloqueio de viagem e tudo mais, ficou muito complicado as pessoas se deslocarem, se reunirem, né? Tá um drama danado. Então, assim, essa oportunidade de fazer isso remoto, né? É uma oportunidade bem interessante, porque ninguém corre riscos, né? Você faz na medida no seu horário, na sua possibilidade, você fica com tudo aquilo aberto por um ano, tá? Você acessa, você pode esclarecer dúvidas, eu vou estar respondendo constantemente. Se houver necessidade, eu vou adicionando novos materiais complementares, é um curso vivo, né? A gente vai estar trocando ideia e podemos até fazer algumas lives para esclarecer dúvidas também, né? Perguntas e respostas. Tem as perguntas e respostas feitas com o Tom também, né? E eu tenho acesso ao Tom também em caso de necessidade. Mas é bem interessante, então fique atento, deixe seu nome na lista lá e quando houver os detalhes finais a gente vai informar pelo e-mail, tá bom? E vamos constantemente, qualquer novidade vamos dando por aqui também. Muito obrigado pela paciência, espero que tenha sido útil e bom resto do dia e boa semana para todas as consciências que participaram.